Então passaremos a palavra à nossa irmã e que ela possa aí ter o tempo para trazer a mensagem para nós. Companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, hoje e sempre. Hoje que fazemos essa homenagem tão importante ao nosso querido Leon Denis. São 86 anos do desencarne de Leon Denis. E o desencarne de quem quer que parta da Terra, né? O desencarne, a partida, ou como a gente normalmente fala, a morte de alguém quando sai da Terra, marca o término de o tempo que o espírito teve num corpo material, num corpo físico, né? Marca também o fim de um ciclo evolutivo que nós já tivemos tantos e que teremos outros tantos. Então, marca também essa etapa de evolução e essa oportunidade reencarnatória, né? E Leon Denis, a gente hoje vai fazer esse estudo. A página que vocês vão levar para casa é lindíssima. Às vezes a gente chega assim um pouco apressado. Depois é bom reler essa página porque está lindíssima. Leon Denis chega, o espírito de Leon Denis chega à Terra no primeiro dia do ano de 1846. Ele marca o início do ano de 1846. Em 1º de janeiro de 1846, Leon Denis chega à Terra, encarnado, e volta, ele chega na França e volta ao mundo espiritual também na França, em 12 de abril, por isso que a gente faz, por isso que a gente faz essa homenagem, de 1927 aos 81 anos. Ele passa 81 anos com o seu corpo físico na Terra. Mas aí a gente pergunta, mas se ele nasceu na França e morreu na França, se ele não era brasileiro, se nunca veio ao Brasil, por que homenageamos este francês? A gente poderia pensar assim, né? Só que a nossa homenagem não se prende nem à nacionalidade de Leon Denis, nem à época em que ele viveu, né? Porque ele, curiosamente, atravessa o século. Ele nasce no século XIX e só vai desencarnar no século XX. Então, ele atravessa o século XIX para o século XX. E também não é a quantidade de anos que ele vive bastante, 81 anos. A nossa homenagem é, sim, a contribuição desse espírito, desse missionário, como está aqui na página que vocês vão levar para casa, verdadeiro missionário à humanidade. Então, Leon Denis está ligado à humanidade, mas principalmente a nós que somos espíritas, que nos dizemos espíritas, pelo seu exemplo de dedicação, de abnegação, em prol da divulgação da doutrina espírita. E também pelo seu exemplo, pelos exemplos de conduta durante a sua vida, nesses 81 anos. E é difícil a pessoa, às vezes, ser coerente na vida durante 3, 4 anos, que fará 81 anos, né? Então, essa homenagem se rende a Leon Denis justamente pela sua contribuição e pela sua abnegação na divulgação da doutrina espírita. Quando nós lemos Leon Denis, ler Leon Denis é ótimo, maravilhoso, formidável, nos ajuda muito. Mas principalmente quando nós estudamos Leon Denis, e isso é importantíssimo, porque ler é uma coisa diferente de estudar. Quando nós estudamos Leon Denis, nós nos certificamos. Claro que nós aprendemos, mas sobretudo a palavra é nos certificamos. Nós nos certificamos principalmente da misericórdia de Deus e nos certificamos que há um mecanismo na vida. Essas duas coisas são importantíssimas, porque a obra de Leon Denis toda vai estar envolvida nessa explicação da misericórdia de Deus e nessa explicação do mecanismo da vida. Leon Denis, quando nos explica sobre a misericórdia de Deus, ele nos explica, e quando ele nos explica, ele nos lembra Jesus. Porque Jesus veio pessoalmente à Terra dizer que Deus era nosso Pai. Nos amava profundamente, não havia deserdados. Quando nós estudamos Leon Denis, nós vemos isso. Ele nos explica, e ao explicar a misericórdia de Deus, ele lembra muito as palavras de Jesus. Por quê? Porque ele amplia os conhecimentos que Jesus passou para nós, a época dele, à época atual, para que a gente possa entender por quê. Porque Jesus falou muita coisa por parábolas.
Então, quando nós estudamos Leon Denis, nós entendemos a misericórdia de Deus, porque ele amplia esse entendimento aos nossos conhecimentos, à nossa época, ao nosso entendimento, né? Quando Leon Denis explica para nós o mecanismo da vida, ele nos lembra Kardec. Por quê? Porque Kardec, através dos espíritos superiores, quando Kardec interroga os espíritos superiores nos dizem que a vida tem um mecanismo, né? A vida tem uma razão de ser, há um porquê. E nos explica como viver mais proveitosamente essa oportunidade reencarnatória. Por isso, quando ele explica o mecanismo da vida, ele lembra Kardec, mas só que ele amplia esses conceitos dos espíritos superiores, porque na época de Kardec, Kardec desencarna, entre o desencarne de Leon Denis e o desencarne de Kardec, ao contrário, entre o desencarne de Kardec e o desencarne de Leon Denis, passam-se 58 anos. Então, a ciência, ela progride muito nesses 58 anos. Então, esse mecanismo da vida, explicado por Leon Denis, ele amplia isso, a ciência e tudo que ele fala, como no Livro dos Espíritos, que a gente, quando estuda o Livro dos Espíritos, vê lá falando em internet, em 1857, não com o nome de internet, quando existia, mas está lá. Fala de morte cerebral, não com o nome de morte cerebral, mas está lá, em 1857. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, quando nós estudamos Leon Denis, nós percebemos que o que eles explicam, está na página que vocês vão levar para casa, está em total acordo. Esses espíritos vivem como se vivessem no futuro. E o que eles falam hoje, o tempo passa e são verdades, porque eles são verdadeiros missionários, né? Leon Denis, embora francês, ele se parece muito com a gente. Claro que a gente vai, por favor, aqui, guardadas as devidas proporções, né? Claro, né? Eles parecem com a gente em alguns pontos. Por exemplo, Leon Denis era povão. Então a gente fala, poxa, eu sou povão também. O que é povão? É aquela parte da sociedade que, né, passa as dificuldades, né, que é atendido pelo SUS, né? Claro que ele foi atendido pelo SUS da França, mas era o SUS, né? Eu pegava o ônibus lá da França, quer dizer, ele era povão. Só que, diferentemente de algumas pessoas que estão na classe do povão, ele não se envergonha disso. A gente não, né? Vamos ser sinceros aqui. Não vou falar cada item, mas de um modo geral, a gente é povão, mas de preferência a gente compra uma bolsa Louis Vuitton falsificada para parecer que a gente não é povão, né? A gente tenta fazer de conta que não é povão, uma certa vergonha de estar nessa classe, entre aspas, desfavorecida, que a gente sabe que não é tão desfavorecida assim, porque nós escolhemos estar ali, né? Então, eu vou parar por aqui, mas vamos ver. Leon Denis era povão e nós também podemos nos identificar por isso que a gente é povão. Leon Denis era muito pobre mesmo. E muitos de nós aqui, principalmente as pessoas mais antigas, quando a gente não tinha acesso a muita coisa, muitas pessoas comiam o que plantavam no seu próprio quintal, né? Então, Leon Denis era muito pobre, mas ele não se entrega à pobreza. Ah, eu sou pobre assim porque Deus quis, né? Ele vai trabalhar desde a infância enfrentando a pobreza em que ele está nessa encarnação, né? Ele teve mínimas oportunidades de estudo, mínimas. Na realidade, Leon Denis vai 3 vezes apenas à escola, vai a primeira vez, tem que abandonar, a segunda vez tem que abandonar, a terceira vez ele abandona definitivamente para trabalhar. No entanto, temos que lembrar que Leon Denis está encarnado com quem? Com Baudelaire, com Victor Hugo, tá? Com esse povinho assim que conhecia pouco da língua francesa, né? E nos jornais da época, quando Leon Denis desencarna, está estampado nos jornais da França: as letras francesas estão de luto. Não é as letras do Rio de Janeiro, não. As letras francesas. Um homem que foi 3 vezes à escola e que se torna autodidata, porque às vezes que foi à escola, às vezes que teve a oportunidade de estudar, pegou essas chances com sofreguidão, com desejo, como está escrito aqui. Eles sempre, ainda que fosse viver lá no fundo do Piauí, eles iam achar uma biblioteca e iam estudar, porque isso está dentro do espírito. O espírito busca cada vez mais o conhecimento.
Então, ele tem mínimas oportunidades de estudo, mas ele aproveita essas oportunidades de estudo com sofreguidão. Muitos de nós, às vezes, nossos pais pagam os melhores colégios, né? E a gente senta lá atrás e joga bolinha de papel o tempo todo e perde uma oportunidade riquíssima de conhecimento. Leon Denis assume muitas responsabilidades, muitas, inclusive com sua família, inclusive porque não pode nem se dar ao luxo de casar, porque ele tinha esse compromisso de trabalho, de família, de tudo, mas ele não deserta. Ele não empurra as responsabilidades deles para os outros, que às vezes a gente faz isso, né? Ele exerceu o trabalho na infância. Na infância, ele começa a trabalhar na infância, mas nem por isso ele se lamenta a vida inteira, porque a gente sabe de pessoas que às vezes começaram a trabalhar na infância e qualquer coisa que aconteça na vida da pessoa, você não sabe, porque eu trabalho desde a infância, aquilo rende, né? A gente sabe disso. Mas Leon Denis trabalha na infância, não se lamenta, nem fica mal-humorado o resto da vida, porque teve que assumir esse trabalho na infância, né? Ele tem problemas sérios de saúde, sérios. Inclusive aos 27 anos, olha só, há quantos anos meus 27 anos? Aos 27 anos, ele já tem problemas de visão e Leon Denis desencarna cego. Trabalhando, ele desencarna trabalhando. Ele estava trabalhando quando ele desencarna, né, aos 81 anos. Mas ele trabalha, ele não fica encostado pelo INSS, porque a gente é assim, tem um problema, foi fazer a unha, deu um machucadinho aqui, a gente já quer logo que alguém dê uma dispensa, porque meu dedo... E ele não faz isso, né? Ele tem problemas sérios de saúde e ele trabalha até a morte. Ele abdicou de sonhos, de projetos, de planos, porque todo mundo tem isso. Todo mundo tem projetos, todo mundo tem planos. Só que às vezes os seus planos, dependendo da situação que você tem que enfrentar, você não pode se dar ao luxo de ter planos mirabolantes. Ah, quando eu ganhar a loteria, nem sei se tem loteria mais, mas quando eu ganhar um dinheiro, não sei, essas coisas que as pessoas passam a vida inteira. Coitada da minha mãe. Minha mãe falou loteria por causa disso. A minha mãe a vida inteira, tadinha, ela comprava um negócio assim, era feito que não é uma cédulazinha que tinha antigamente, acho que tem dentro que nem sabe o que era isso. Aí comprava aquilo ali, era uma coisa irrisória. Se ganhasse também, era uma coisa irrisória. A vida inteira, quer dizer, aquele dinheiro que ela comprava, aquele negocinho ali, talvez se juntasse, né, arrecadava mais do que comprar aquele negócio. Então, eu estou falando aqui a respeito de Leon Denis, porque todo mundo tem alguns sonhos. É claro que quanto mais imperfeita a pessoa, mais os sonhos são mirabolantes, né? Mas Leon Denis tinha seus sonhos normais, seus projetos, né? Não pôde realizá-los e não se torna amargo por conta disso. Eu conheço na minha família uma pessoa que tem uma vida até, eu acho ótima aquela vida, mas está permanentemente assim. Até vendo televisão a pessoa está assim. Não solta isso aqui, tá entendendo assim? Como se estivesse aborrecida, zangada, né? Por quê? Por quê? Só de nós estarmos vivos, só de nós estarmos aprendendo, olha quantas bênçãos nós temos, né? Então, como nós vemos, é claro que há umas diferenças enormes entre nós e esses espíritos, porque eles estão bastante mais evoluídos do que nós. Nós temos algumas coisas que se assemelham a eles, mas eles são bastante diferentes de nós, porque embora todos, indistintamente todos nós, todos que somos filhos de Deus, todos, temos o mesmo amparo, a mesma proteção, a mesma oportunidade reencarnatória é dada a todos. Todos, a oportunidade reencarnatória é a mesma. Cada um dentro do seu plano reencarnatório. Mas esse amparo, essa proteção é dada indistintamente a todos e todos, sem exceção, temos o mesmo objetivo encarnatório, que é chegar à perfeição. Então, embora a proteção seja a mesma, embora o objetivo seja o mesmo, nós vemos que há diferenças, né? Não tem como negar que haja diferença entre esses espíritos e nós. No Livro dos Espíritos,
na questão 575, isso está na segunda parte, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos espíritos: as ocupações comuns, isso que a gente faz todo dia, porque se perguntasse a Leon Denis, a gente vai até falar daqui a pouco nisso, se perguntasse se ele achava missionário, ele não se achava. Então ele achava que estava fazendo o que era normal, as coisas comuns. Então Kardec pergunta assim aos espíritos: as ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme o sentido dado dessa palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo. A pessoa não está trabalhando só para ela, né? E principalmente menos pessoal. Desse ponto de vista, como é que se pode reconhecer que um homem tem na Terra uma missão real? Se a gente não percebe isso, se o que a gente faz parece normal, como é que eu vou distinguir, como é que eu vou saber, desse ponto de vista, como é que se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Aí está a diferença, a resposta dos espíritos. Pelas grandes coisas que executa, eu vou repetir, pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. Não é pelos meus progressos, é pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. E aí a gente vê Leon Denis. Essa homenagem que é muito pouca até para a quantidade de conhecimento que a gente passa, né? Na questão 571, Kardec, e eu quero lembrar para vocês que na pergunta 569, Kardec faz uma explicação, depois vocês peguem em casa isso com calma e leiam. Mas ao final dessa explicação ele diz assim: o espírito se adianta segundo a maneira pela qual ele cumpre a sua tarefa. Então o problema não é a tarefa, porque senão a gente achar que fulano que tem dinheiro, fulano que estudou muito, tá privilegiado, e não está. Não está. Por que não está privilegiado? Porque o importante não é a tarefa, é como você desempenha, como você cumpre essa tarefa. Então esse é que é a grande oportunidade. É como você cumpre a sua tarefa. Na pergunta 571, Kardec pergunta assim, para todos nós: apenas os espíritos elevados desempenham missões? A gente acabou de ver que não. Né? Todos nós podemos, de acordo com a nossa tarefa. Como é que a gente desempenha a nossa tarefa? Né? Então, apenas os espíritos elevados desempenham missões? Resposta dos espíritos: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. Duas coisas. O que ele é capaz de fazer? Se eu só sou capaz, por exemplo, de cozinhar, se eu só sou capaz, por exemplo, de fazer um concurso e varrer a rua, está proporcional à minha capacidade. Agora, eu também tenho que ver proporcional à elevação do espírito, porque de repente eu vou varrer a rua, eu varro, e vocês sabem disso toda hora, que a gente vê isso toda hora. Tem gente que varre a rua com um capricho que eu até parabenizo quando eu vejo a pessoa catando direitinho as folhas, ele recolhe o vento leva para lá, ele vai lá pegar a folha, né? Não falo nada quando eu vejo aquelas pessoas que varrem de qualquer maneira, a folha vai embora, ele não está nem aí, né? Então o problema não é só a tarefa, é a elevação do espírito naquela tarefa que ele cumpre. Se ele não é varredor de rua, ele tem que varrer a rua. Então isso é a ver com o desempenho. Tem a ver também com a capacidade, mas principalmente com a elevação do espírito, porque quando o espírito tem alguma elevação, tudo que ele for fazer, ele vai fazer o melhor que ele possa. Não importa a tarefa, importa o desempenho dessa tarefa, né? No livro O Consolador, meu livro Consolador está um tanto quanto meio prejudicado, eu até já comprei outro, mas é que eu ainda não passei as coisinhas que tem aqui para o outro, então eu peço desculpas assim. Eu queria ler assim para vocês não verem, mas eu não consigo. Pergunta 300, o livro O Consolador, eu gosto muito desse livro. Esse livro também é de perguntas e respostas, mas ao invés de serem perguntas e respostas aos espíritos superiores, como é no livro dos espíritos, são perguntas e respostas feitas diretamente a Emmanuel, e a resposta é Emmanuel que responde. Então, perguntas feitas a Emmanuel, resposta de Emmanuel. Na pergunta 343 desse livro, O Consolador, é perguntado assim a Emmanuel: como reconhecer na Terra o espírito em missão?
Ou seja, mais ou menos a mesma pergunta do Livro dos Espíritos, mas feita diretamente a Emmanuel. Emmanuel responde assim: precisamos considerar que o espírito em missão, primeira coisa, experimenta igualmente as provas no trabalho a realizar. Leon Denis ficou cego, era pobre, foi poucas vezes à escola, porque senão a gente pensa assim, já que eu sou missionário, só estou aqui para falar, né? Não tenho prova nenhuma, não estou passando nenhuma dificuldade, não tenho doença nenhuma, não é isso, não. Então, precisamos considerar que o espírito em missão experimenta igualmente as provas do trabalho a realizar. Com a diferença, olha as diferençazinhas, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos. Ou seja, não se descabelam. A gente não, qualquer sofrimento a gente se descabela, bota a boca no trombone, chora. Meu Deus, eu tenho que ir para a casa espírita, que aí a gente lembra que tem a casa espírita normalmente, né? Então ele coloca aqui, com a diferença de permanecer menos acessível ao efeito dos sofrimentos humanos na condição da sua superioridade espiritual. Eu quase que não ia falar essa parte aqui, mas aí eu tenho que falar, né? Na condição de sua superioridade espiritual. Quanto mais superioridade, menos se descabela. Mais sabe que a misericórdia de Deus está patente na vida de todos nós. Então, poderia falar isso aqui e parecer que a gente está cutucando vocês, ou eu mesma, mas não é, não. A superioridade deles faz com que eles tenham essa calma. Podereis, todavia, identificar a missão da alma pelos atos e palavras. Não é só pela palavra, não. Pelos atos e palavras. Na exemplificação, ele dá exemplo, ele não fala. Na exemplificação, e uma parte bem diretamente ligada a todos nós que estamos ligados a uma casa espírita. Então, podereis identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir. Porque a gente acha que a tarefa é nossa, a gente não quer ensinar a tarefa para ninguém. A pessoa chegar nova na tarefa, a gente fala, não, você não sabe ainda, você não, você não sabe, como se a tarefa fosse da gente. O verdadeiro missionário, ele ensina a tarefa porque ele sabe que ele não é eterno. Ele tem que passar a tarefa para o outro, ele tem que ensinar o outro, que foi o que Leon Denis fez com os livros dele. Isso tem que ficar bem claro, né? Então ele coloca aqui, no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, porque um emissário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Essa é a diferença. O Espírito se adianta pela maneira pela qual ele conduz, ele faz, ele cumpre a sua tarefa, né? Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir agora. Agora, no livro O Consolador não, no livro O Grande Enigma, eu trouxe aqui assim, tudo assim para não ficar muito confuso, e está bem confuso, né? No Grande Enigma é um livro de Leon Denis, e eu trouxe um pedacinho que ele fala sobre os missionários. Então, a gente olha a diferença desses espíritos de nós, porque a nossa homenagem a Leon Denis é principalmente observar a distância que nós estamos desses espíritos, e isso servir de estímulo para que a gente possa acelerar a nossa caminhada, né? Então, Leon Denis, no Grande Enigma, quando ele fala a ação de Deus no mundo e na história, olha como é que Leon Denis se reporta aos missionários assim. O que demonstra, livro escrito por ele, o que demonstra de uma forma brilhante a intervenção de Deus na história é a aparição nos tempos desejados, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender a mão aos homens e recolocá-los no caminho perdido, ensinando a moral, a fraternidade, o amor aos seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si mesmo pela causa de todos. Ele está falando do missionário, está falando, é ele. Na realidade é ele. Mas você vê se ele fala, façam como eu faço. É assim que a gente faz. Você não me inveje, trabalhe. Não tem gente que bota assim no carro? Você que se dane. Não me inveje, trabalhe. Vai ver lá, vai se arranjar, né? Então, ele fala aqui quem são esses missionários. Em épocas preditas por Deus, eles surgem na terra. Não é para cantar de galo, para aparecer, não. É para estender a mão e puxar aqueles que ainda não entenderam o mecanismo da vida e a misericórdia de Deus. Toda a obra de Leon Denis é isso. Explica,
mostra, certifica para nós a misericórdia de Deus. E como é que nós podemos aproveitar bem essa vida? Ele continua dizendo assim: haverá algo mais imponente do que esse papel dos enviados divinos? Eles se destacam. A terra inteira sabe que eles estão encarnados, né? Eles vêm, caminham no meio dos povos. Em vão, os sarcasmos, as zombarias chovem sobre eles. Vocês calculem uma coisa para a gente meditar, que não é nem espírita, mas nós observamos qual é a foto mais conhecida, mais badalada de Einstein. Aquele está com a língua para fora, né? É uma falta de respeito, né? A gente sabe disso. Quantas pessoas foram ridicularizadas, quantas pessoas foram mandadas para a forca, para ser queimado por causa das suas revelações, né? Ele coloca aqui: eles caminham, eles vão, em vão os sarcasmos e as zombarias chovem sobre ele, em vão o desprezo, o sofrimento os aguardam. Eles não estão nem aí. Eles caminham sempre. Em vão elevam-se em torno deles cadafalsos, forcas. Acendem-se as fogueiras. Eles vão à fronte elevada, a alma serena, sem se descabelar, né? Qual é, pois, o segredo dessa sua força? De onde vem essa força dos missionários, né? Quem, portanto, os impulsiona para adiante, apesar da humanidade muitas vezes crivá-los de zombaria? Quem? Deus. Ele não responde aqui, mas é Deus, né? E a certeza da missão que abraçaram. A certeza. Deus não me colocou neste lar, com essa família, nessas condições, por acaso. Nós temos todos uma tarefa a cumprir, né? Na pergunta 576, Kardec pergunta assim aos espíritos: os homens que têm uma missão importante e a ela estão predestinados, eles sabem isso antes do seu nascimento? Eles têm conhecimento que vem desempenhar uma missão aqui? Será que no momento que Leon Denis nasceu, né, no primeiro dia do ano de 1846, apareceram uns anjinhos e tocaram trombetas e aí disseram: você vai ser um missionário? Será que é assim? Será que aconteceu isso com Einstein, quando ele nasceu, né? Então, será que essas pessoas são esclarecidas, são comunicados que são missionários antes do seu nascimento e têm conhecimento que elas estão desempenhando uma missão? Pergunta importantíssima, não só para esses grandes espíritos, mas para cada um de nós. Ele diz assim: algumas vezes pode até acontecer, pode até acontecer, né? Mas, em geral, o ignoram. Tanto que Leon Denis, fiz questão de ler para vocês Leon Denis falando sobre os missionários. Ele não se inclui aqui, né? Então, algumas vezes o ignoram. Vindo à Terra, eles apenas divisam um vago objetivo. O que é um vago objetivo? É o que nos direciona. Um vago objetivo. Ele, por não ter podido ir várias vezes à escola, ele não deixou de estudar. As doenças não deixaram que eles esmorecesse. É um vago objetivo, é o que faz nos direcionar para essa ou aquela profissão, para essa ou aquela situação. Então, eles têm um vago objetivo. Sua missão se delineia após o nascimento e de acordo com as circunstâncias. Isso é importantíssimo. De acordo com as circunstâncias. Por quê? Se ele achasse que era povão e que ia ficar difícil. De acordo com as circunstâncias. Deus induz esses espíritos aos caminhos onde eles devem cumprir os seus desígnios. Eles devem cumprir. Se vão cumprir ou não, depende de cada um deles. Isso a gente vê no próprio as obras póstumas, quando Kardec, já na hora de desencarnar, Kardec pergunta quem é que ia continuar aquela obra. Já que ele estava desencarnando, ele não via ninguém que fosse dar continuidade àquilo ali. Então, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, ele diz assim: poderás dizer-me se a escolha do meu sucessor já está feita? Olha que lindo.
Humildemente, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se a escolha de quem já estava morrendo, quem é que ia continuar, quem é que consolidar, quem quer consolidar, tornar sólida a doutrina espírita. Resposta do Espírito de Verdade a Kardec: está sem o estar. É uma das respostas mais brilhantes que eu conheço na minha vida. Está sem o estar. Está. Mas se a pessoa não quiser fazer, vai fazer o quê? Isso a gente lembra muito de filho. Eu falo das coisas comuns da gente. Por quê? Porque você fala para a filha, é assim, 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 assim. Porque você não quer que o filho sofra. Aí ele faz assado, 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 assado. Quer dizer, ele está com conhecimento, está sem o estar. Porque você não sabe se aquilo que você está falando ali vai adiantar alguma coisa. É muito interessante a resposta do Espírito de Verdade. Quer dizer, está sem o estar. E ele continua dizendo, dado que o homem, dispondo de livre-arbítrio, pode no último momento recuar diante da tarefa que ele mesmo elegeu. No patamar que nós estamos na Terra, gente, vamos ser sinceros, porque a gente tem que parar de contar a história de carochinha, conversa para boi dormir, pendurou não sei o que no corpo e está salvo, tem que parar com esse negócio. No patamar de conhecimento que a gente tem na Terra, todos nós fizemos parte, a maioria de nós, eu acho que até todo mundo está na casa espírita, né? Todo mundo aqui sim, mas a maioria de nós fez parte do seu planejamento reencarnatório. Então a gente não pode dizer, meu Deus, por que Deus me deu essa vida? Não, não é assim que a gente tem que pensar. Porque se você perguntar a uma criança, não vou dizer de jardim de infância, mas uma criança, por exemplo, que já entende que ela vai para a escola porque ela tem que aprender a ler, se você perguntar à criança o que ela vai fazer na escola, eu duvido que a criança diga que vai para a escola comer merenda. Eu vou para a escola aprender. Quando chega na escola, dependendo da criança, se ela se sentar lá atrás e jogar bolinha de papel, não significa que ela não sabe o que ela foi fazer ali. Ela sabe, mas ela está fazendo a opção errada. Assim somos nós. Dizer que a gente não sabe o que a gente veio fazer aqui encarnado, isso aí é muito bom. A gente dizer, isso foi Deus que fez, fulano que me empurrou, não sei o que, olharam as minhas provas, me puseram essas provas, né? Não. Nós sabíamos o que nós precisaríamos passar. Se a minha matéria de dependência, se a nota menor que eu tenho é em matemática, o que é que eu tenho que estudar mais? Educação física? Me matricular na academia? Eu tenho que estudar matemática. E a minha mãe, os responsáveis por mim, vão me dar uma aula particular, vão arranjar alguém que me explique para eu poder sair daquela situação. Assim somos nós. Então ele coloca, porque o homem às vezes pode, ele mesmo recuar diante de uma tarefa que ele mesmo escolheu. É também indispensável que este seguidor, que seria Leon Denis, é necessário que ele dê provas de si mesmo. Não é só dizer, vou fazer. Deixa comigo. Não tem pessoa que você fala uma coisa com ela, deixa comigo. Passa um mês, deixar comigo, você acaba mandando outra pessoa, porque não adianta. A pessoa estava deixando comigo, mas não faz nada, não é? Então, isso a gente sabe toda hora. É ou não é verdade? Estou falando mentira aqui? Claro que não. Então, ele coloca aqui. É indispensável também que ele dê provas de si, da sua capacidade, está na página que vocês vão levar para casa. Dê provas da sua capacidade, do seu desinteresse, do seu devotamento e da sua abnegação. É bolinho? Eu vou repetir, caso alguém não tenha escutado. Da sua capacidade, do seu devotamento, do seu desinteresse, da sua abnegação. Negar de você mesmo em prol do próximo, né? Se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de aparecer, está filmando? Se não está filmando, não vou falar, não. A pessoa quer aparecer. Outro dia, lá na nossa casa espírita, uma pessoa veio me pedir, ela ia fazer um estudo, uma sustentação, me pediu, eu orientei tudo. E aquilo ficou assim, comum. Quando foi um dia, ela falou, olha, eu quero te dar parabéns. Eu falei, a mim? Por quê? Olha, por causa dos seus ensinamentos, meu nome saiu na revistinha. Me deu até vontade de chorar. Falei, meu Deus do céu, eu pensei que ela ia falar, agora eu estou fazendo a sustentação do passe com mais segurança. Não, não, não. Meu nome saiu na revistinha. Então,
Eu até falei isso de brincadeira lá na Casa Espírita. Eu falei, caramba, se o objetivo da gente é o nome sair na revistinha, acabou. É melhor ir para casa. Já saiu na revistinha. Tudo que queria, não foi o que Jesus falou? Já conseguiu sua glória, saiu na revistinha. Então ele coloca aqui, se deixasse levar apenas pela ambição e pelo desejo de vimar, seria certamente posto de lado. Não está apto para a tarefa. Né? Aí ele pergunta, frequentemente se há dito que muitos espíritos, aqui está conosco, muitos espíritos encarnariam para ajudar o movimento. Olha que coisa linda. Olha o que o espírito, a gente fica até emocionado, que o espírito de verdade vai falar. Ele diz assim, sem dúvida, muitos espíritos terão essa missão, mas cada um na sua especialidade. Se a minha tarefa é colocar a aguinha aqui, eu vou colocar a aguinha com toda a honra. Porque a minha capacidade é essa. Eu não tenho que invejar aquele que vai falar. A gente sabe até de pessoas que, de uma certa forma, entre aspas, imitam Divaldo. Eu, particularmente, eu acho caricato. Porque Divaldo tem o jeito dele, eu não tenho que imitar o Divaldo. Não é? Aquela voz bonita, impostada, aquele jeito de falar, ele vai lá, vem cá, volta lá. Você fala, ele vai esquecer aquele negócio que ele falou no início. Com 80 e tantos ele não vai, mas ele vai lá, vem cá. Cada um é um. Né? Então, cada um na sua especialidade para agir pela sua posição, onde quer que você esteja, porque o problema não é a tarefa, é como você desempenha, né? Para agir pela sua posição sobre tal ou qual parte da sociedade. Todos se revelarão pelas suas obras, e nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Nenhum por qualquer pretensão à supremacia. Nós estamos aqui para aparecer mais do que esses espíritos que são muito mais importantes do que nós. Então é por isso que ele fala de acordo com as circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Como é que eu me vejo na vida? Como é que eu vejo a minha oportunidade reencarnatória? Como é que eu me sinto encarnada? Eu sou uma pobre coitada? Eu faço parte dos deserdados? Né? Quem sou eu? Como é que eu vejo essa minha oportunidade reencarnada? Eu vejo que ainda qualquer que seja a situação em que eu me encontre, é uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual. Né? Vai depender das circunstâncias. Eu acho que eu sou um pobre coitado, esquecido da sorte. Eu não vou fazer nada, porque eu sou um pobre coitado. Né? Já estou perdendo. Comecei a desistir da vida aí. Então, essa é uma das circunstâncias. Como é que eu vejo a minha vida, como é que eu me vejo em relação à vida e como é que eu desempenho a minha tarefa. Como é que eu desempenho? Ah, estou sobrecarregado. Eu vou botar água aqui, vou botar só um pouquinho de água, porque essa moça também não vai beber muita água, deixa pra lá. Né? Esse tipo de coisa, eu me revolto porque eu acho que eu estou sobrecarregado. Ela não faz nada. Eu falo, aqui faz assim, não sei o que, blá, blá, blá. A gente vê isso o tempo todo, as pessoas se queixando. Né? Como é que elas viram? Como é que eu faço? Eu empurro com a barriga a minha tarefa? Eu vou limpar essa mesa aqui, mas eu limpo de qualquer maneira, porque ninguém nem viu direito que eu posso limpar melhor. Quem é que sabe quanto que eu posso limpar essa mesa melhor? Eu. Não adianta eu fazer para os outros, porque eu sei que eu poderia fazer melhor. Né? Então eu brinco lá na Casa Espírita, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, eu brinco e digo que a gente deve prestar atenção nas nossas encarnações, como é que eu vejo a vida e como é que eu desempenho a minha tarefa usando a palavra pare. Pare de se lamentar, pare de se queixar, pare de achar que você é uma vítima da sorte. Pare por quê? Porque eu digo que são 4 letras, P-A-R-E. Pare quer dizer, como é que eu vivo a minha vida, como é que eu desempenho a minha tarefa? É prazerosamente? Porque se eu desempenho a minha tarefa prazerosamente, eu posso estar fazendo uma sopa para 100 assistidos, num calor, em pleno verão, que eu estou cantando numa boa, enxugando o suor aqui e fazendo a minha tarefa. Como é que eu vejo a minha vida? Que é Deus misericordioso que me concedeu essa encarnação? Eu tenho prazer de viver? Então eu estou entendendo. Eu vivo a minha vida e faço as minhas tarefas atentamente, ou eu sou aquele médico que opera o joelho esquerdo quando deveria ser o direito? Né? Sou aquela pessoa que... Isso acontece toda hora, vocês sabem disso. Você está falando uma coisa com a pessoa, ou ela está conversando com a outra. O seu papel está aqui, o papelzinho está aqui aqui, esse aqui é o seu papelzinho do protocolo. Aí ela pega o protocolo seu, dá para o outro, que ela está conversando, está falando, está ouvindo, agora todo mundo fica com aquele negocinho, a música o tempo todo, no ouvido. Né? Então, eu faço atentamente a minha tarefa.
Eu presto atenção à quantidade de vezes que a misericórdia de Deus me ajuda. Ou eu falo assim, me dei bem, cheguei no médico, foi bem no dia que eu fui ao médico, era o médico que era da especialidade que ele descobriu que eu tinha essa doença. Me dei bem. Eu não vejo que é a espiritualidade que me conduziu ali naquele dia, né? Então, eu faço os meus trabalhos e vivo a minha vida responsavelmente, prazerosamente, atenciosamente, responsavelmente, ou eu acho que estão me sobrecarregando. Eu empurro para o outro. Isso não é tarefa minha, não. Eu já ouvi dizer aquele ditado, quem pariu Mateus que o embale, eu não quero nem saber. É assim. A gente vem falar isso. Inclusive vovozinhas. Vovozinhas de cabelinho assim branquinho. Bom, de cabelinho branquinho não, que a maioria de vovozinha de cabelinho branquinho não quer ficar de cabelinho branquinho, porque tem que ir baile da terceira idade. Então, quer dizer, eu não faço responsavelmente uma coisa que às vezes o meu filho não tem maturidade e que eu poderia, de alguma forma, suprir aquela deficiência por aquela criança. Mas eu opto por mim mesmo. Né? A abnegação não é comigo. Né? Eu faço o meu trabalho e vivo a minha vida efetivamente, que é. Há um ditado até que diz assim, não fique doente e nem falte, porque o seu chefe pode ver que você não faz a mínima falta. Não é? Há pessoas que trabalham e não fazem efetivamente nada, principalmente para o seu próximo. Às vezes não faz nada para si mesmo. Né? Leon Denis é o consolidador da doutrina espírita. Por isso que ele traz para nós a doutrina espírita. Nós não estamos sobre a égide desse espírito por acaso. Não é por acaso que essa casa espírita chama-se Leon Denis. Não é por acaso. Não é por acaso que nós chegamos a essa casa e nos filiamos a ela, porque a gente fica ligado à casa espírita que a gente está. Em que a gente sente aquela vibração de ligamento, de ligação, de fraternidade. Não é por acaso que nós estamos aqui. Né? Deus tem um plano para a humanidade, nós sabemos disso, percebemos claramente. E nós, quando escutamos nosso irmão aqui falar, que eu achei lindo, até me emocionei na hora que ele falou, falei, caramba, parece que a gente combinou. Quando a gente ouve falar Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a gente se emociona. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Quando a gente ouve falar Cabo Frio está começando uma coisa que o Brasil nem começou ainda, a gente se emociona. Só que isso é uma proposta. Ele está pedindo a vocês, ele está propondo a vocês. Ele não falou, venham. A espiritualidade não falou, olha aí, ó, vocês brasileiros, ó, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é com vocês. Não. É uma proposta. E Leon Denis e Kardec frisam isso o tempo todo. O espiritismo será o que dele fizerem os homens. Nós é que vamos explicar o que é o espiritismo às pessoas. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é uma proposta. Eu é que tenho que entender qual é a minha função disso aqui. Eu quero ser Kardec fora da jogada, porque não tem top para isso. Leon Denis, fora da jogada, porque não estou nesse patamar. Agora, eu preciso me preparar para aceitar a minha tarefa mínima, que é colocar aquilo que eu conheci de doutrina espírita para vocês. E antes de colocar isso, quando eu faço esse estudo aqui, eu fico pensando como é que eu tenho, o quanto eu preciso me esforçar para diminuir a quantidade de imperfeições, porque senão o que a gente fala soa falso, aparece só na revistinha. E isso não é o processo. O processo é a gente entender a importância de se sentir feliz em viver, mesmo aos 68 anos de idade. Quando tudo dói, só não dói as pestanas. Mas a gente está firme, não é? Por quê? Porque a gente sabe que quem está acabando é esta matéria. O meu corpo está se acabando. Eu não. Eu não morro. Eu sou um espírito imortal. Então eu me preparo para as minhas próximas encarnações, para os meus próximos ciclos. Já vivi uns e viverei outros. Então, eu tenho que me preparar para essa tarefa, porque preparando-me para a tarefa, eu estou preparando a mim mesmo. Eu tenho que me esforçar para cumprir essa tarefa.
Me esforçar, está na página que vocês vão levar para casa. Os espíritos verdadeiros, missionários verdadeiros, eles se esforçam, leiam essa página, é importantíssima. Porque a gente vê a distância que está, mas a gente se anima para fazer isso aí, né? Vocês sabem de onde que virão essa força, esse estímulo para que a gente se prepare, para que a gente se esforce em se tornar um verdadeiro espírita? De onde? De Deus, nosso Pai. Ele nos ama profundamente. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A gente não pode ser espírita. Mas a espiritualidade continua a frase dizendo: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, eu acrescento, sinceros, que faz para domar as suas tendências más. Aí nós estamos incluídos. E é o que nós estamos fazendo na Casa Espírita. Aurindo força, fé, coragem para enfrentar umas coisas que são nossas, né? Eu quero ler para vocês ainda, eu tenho ainda quantos minutos, por favor? Tá, então eu quero ler para vocês, para variar aqui no meu querido O Consolador, que tem a ver com a página que vocês vão levar para casa. Eu tenho certeza que vocês vão reler a página, depois que viram a novela, sei lá, o jogo. Tenho certeza que a maioria vai sentar lá quietinho e vai reler a página. Na pergunta 230 do Consolador, Kardec é perguntado assim, Emmanuel: como iniciar o trabalho de iluminação da minha própria alma? Receita de bolo. Como é que eu faço, já que eu estou tão distante de Leon Denis, já que eu estou tão distante de Kardec, né? Como é que eu faço? Resposta de Emmanuel: esse esforço individual não é como na escola que você tenta dar, você tirou 10 e seu irmão gêmeo tirou 5, você tenta dar pelo menos 3 pontos para ele, não vale. Não é a quantidade de vezes que eu venho à Casa Espírita ou se eu imitar o jeito que Divaldo fala. Não. Esse esforço individual deve começar com o autoconhecimento. Se eu olho para mim na frente do espelho, me acho a rainha da cocada preta, eu vou consertar o quê? E se ele me disser que eu tenho algum defeito, fica meu inimigo. Porque ele não é meu amigo, ele está dizendo qual é o meu defeito. Meu amigo tem que falar que eu estou maravilhosa, linda, meus cabelos brancos estão negríssimos, né? Então ele coloca aqui, né? Esse esforço individual deve começar pelo autoconhecimento, com a disciplina dos sentimentos egoísticos. Por que eu vou dar aquela roupa e tirar lá na Malé? Lá no Antônio de Aquino, na Malé, lá no Rio de Janeiro, eles fazem isso. Vai dar a roupa, mas ele tira o botão, porque ali é só botar um botãozinho. Tira o fecha-eclair, é só botar um fecha-eclairzinho. O pobre não tem nem agulha, que falar fecha-eclair, linha, botão, né? Então, por que eu vou dar aquilo que eu não quero mais? Vamos trabalhar isso. Será que o pobre não tem direito a ter um cobertor que não seja furado? Eu olho para o meu cobertor, não, tem só 10 furos. Quando tiver 75 furos, eu vou doar, né? Então ele coloca aqui. O autodomínio com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as suas paixões más. Silencioso. Não é assim, deixei de fumar, você que está fumando é um viciado. Eu fumei até não sei quanto tempo, mas agora que eu não fumo mais, né? Então, eles assim, nesse particular não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas, que é o que a gente está fazendo. Estudando Leon Denis, estudando outras almas que nos precederam nas lutas da terra com as suas experiências santificantes. Água pura de consolação e de esperança que podemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. É isso que a gente vem aprender aqui. Quando a gente pensa que faz o sacrifício porque veio para cá, o espírito está calor, olha o espírito, olha esses espíritos, olha quem começa essas tarefas, né? Todavia o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva do nosso íntimo é indispensável o golpe da ação própria. Eu tenho que aprender, eu tenho que me esforçar, né? No sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida, tá? Então que nós possamos lembrar Leon Denis, no livro, que é o primeiro livro que ele escreve, que é o livro Depois da Morte,
eu vou confessar aqui, tomara que eu não esteja gravando nada, né? Que é o livro que eu mais gosto de Leon Denis, é o Depois da Morte. Eu tenho que falar, a gente nunca deve falar das nossas particularidades, mas eu vou falar, eu adoro Depois da Morte. Porque o Depois da Morte, ele pega o livro dos Espíritos e ele especifica, ele explica todo o livro dos Espíritos da forma poética lindíssima que Leon Denis escreve. Na introdução, tem gente que pula a introdução. O livro é grosso. Ah, então não quero ler, não. Aí a introdução, pula a introdução. Em Leon Denis, não pule a introdução, por favor. Na introdução, ele diz assim: acreditamos nosso dever, Leon Denis explicando o livro Depois da Morte. Acreditamos nosso dever resumir a doutrina espírita nessas páginas sob uma forma diferente, na intenção daqueles que estão cansados de viver como cegos. Cansados de viver como cegos. A pessoa me leva para lá, me leva para cá, e eu tenho que entender o mecanismo da vida para eu saber qual é a opção que eu vou fazer. Né? Para aqueles que estão cansados de viver como cego, ignorando-se a si mesmos, daqueles que não se satisfazem mais com as obras de uma civilização material inteiramente superficial. Por que eu tenho que ter um celular daquele que eu faço, né? Se eu só sei apertar, aperto o verde, fala, aperto o vermelho, apaga, né? Mas eu tenho, é tudo, porque se eu não tiver um negócio desse, qual é? Você está no Face? Não estou no Face, né? Então, de uma sociedade, como ele coloca aqui, toda material e inteiramente superficial, mas daqueles que aspiram a uma ordem de coisas mais elevadas. Porque mesmo no Face, mesmo com o celular da moda, que na semana que vem já não está na moda, a gente não vai levar nada disso com a gente, né? É sobretudo para vós, filhos e filhas do povo, como ele era. Filhas e filhos do povo, para quem a jornada é áspera, a existência é difícil, para quem o céu é mais negro, mais frio, o vento da adversidade, é para vós que esse livro foi escrito. Olha que coisa linda. Você pode pular essa introdução? Não dá. Ele mais adiante, provando-nos que a vida não é uma ironia da sorte. A misericórdia de Deus ali está. O mecanismo da vida se faz presente pela explicação dos Espíritos, provando-nos que a vida não é uma ironia da sorte, nem o resultado de um acaso estúpido, mas sim as consequências de uma lei justa e equitativa, abrindo-vos as perspectivas radiosas do futuro. Esse livro fornecerá um alvo mais nobre às suas ações, fará luzir um raio de esperança na noite de vossas incertezas e aliviará o fardo das vossas provações. Olha que coisa linda. Ele ensinar-vos-á não mais a tremer diante da morte. Abri-o confiantemente, lede-o com atenção, porque ele emana de um homem que, acima de tudo, quer o vosso bem. Que Leon Denis ouça a minha homenagem. Obrigada, Kardec. Obrigada, Leon Denis. Obrigada ao Altivo, que conheci pessoalmente. Obrigada a todos os espíritos que nos trazem a essa casa que nos abriga e nos esclarece. Que possamos agradecer e que, sinceramente, façamos os nossos esforços. Unamo-nos, porque a doutrina espírita precisa de nós. Mas nós precisamos muito mais da casa espírita, da doutrina espírita, do que ela de nós. Porque Deus tem um plano para a humanidade. Esse plano se cumprirá conosco ou não. Que possamos não perder o trem da história. Muita paz. Meus irmãos, Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja nessa tarde de estudos, de trabalhos espirituais. A alegria de sentir as verdades trazidas desse bondoso espírito Leon Denis,
dar demonstração a todos nós do devotamento, do amor, da dedicação e da certeza de vida espiritual. Leon Denis organizou, junto com espíritos superiores, o seu retorno. Trabalhador do Cristo, retoma a sua existência na própria França, na alegria de ver florescer as ideias cristãs trazidas de antes, florescer as ideias da vida espiritual relembrada dos druidas, dos gauleses, aguardando desde a infância incessantemente o apontar da doutrina espírita. Conhece quando jovem o Livro dos Espíritos e ali encontra as realidades que saberia vir, que se estruturou também por ser um cooperador. Leon Denis abraça seguramente a sua realidade de espírito na encarnação, compreendendo os deveres com Jesus e abrindo a mente daqueles que sofriam, olhando os recursos agora, não mais do sofrimento, da punição, mas da liberdade. Ressalta Leon Denis a importância da mulher como médium, com o respeito necessário, recobrando a pátria espiritual, as luzes do amor, daquele que seria o espírito condutor do grupo espiritual, Joana d'Arc, renovando as vibrações da França, da realidade da vida do espírito, sempre com Jesus. Leon Denis traz a alegria do universo, fortalecendo os homens com a doutrina espírita, mostrando o caminho para Deus. Vai, meu irmão, caminha, supera, enfrenta, seja feliz. Leon Denis traz a sua bússola reta do homem de bem, servidor fiel, que Jesus tanto olha, tanto observa. Caros irmãos, viver na casa espírita, que traz um nome sobre o seu frontispício, Leon Denis, é viver sobre a égide desse espírito que há 86 anos encaminha os homens, encaminha os espíritos que assim não entenderam em tantos momentos das existências anteriores, encaminha-os, dizendo: vão, meus irmãos, reencarnem, vão, trabalhem no bem, vejam o que já foi trazido e espalhado no mundo, e agora a luz tem que se fazer presente. Todos nós somos esses espíritos, meus caros irmãos, que vamos encarnando um a um, caminhando nas vibrações desse bondoso Espírito que nos envia as suas vibrações de amor e de determinação no progresso da humanidade. Se todos aqui estão, tenham certeza, porque vivem sob as vibrações desse grande trabalhador do bem, divulgador da doutrina espírita e amigo incondicional. Olha a todos nós e desenvolve com certeza os trabalhos necessários com tantos outros espíritos, dirigentes espirituais da casa,
que dão demonstração no impulso do pensamento de Leon Denis para o progresso de todos nós. Se estamos aqui, já estamos mais presentes desses espíritos. Se trabalhamos na encarnação, revivendo as vibrações do espírito Leon Denis sobre a sua condução, espalhando o bem, o amor, a caridade, tenho certeza, meus irmãos, que ao deixarem o corpo físico, vocês serão abraçados por Leon Denis. Poderão até não percebê-los de forma direta, mas como em sonhos, como em pensamentos tão leves, vocês terão a brisa do olhar de Leon Denis sobre todos vocês. Muitos espíritos estão a caminho do bem. O trabalho é a certeza, meus caros irmãos, na disciplina, na vontade de servir, é a certeza de continuarmos como espíritos desencarnados, como servidores fiéis, junto de trabalhadores como Leon Denis, envolvendo a todos nós. Caminhemos com segurança e sonhamos da reencarnação com alegria pelo trabalho feito, pela esperança deixada, pela certeza de que não estaremos nunca sós. E assim, meus irmãos, esses 86 anos de trabalhos espirituais da casa de Leon Denis têm trazido a demonstração de que esse espírito não para, e quem quiser ir em frente, ele impulsiona. Caminhemos com segurança, meus irmãos, abraçando uns aos outros, com Kardec, com Leon Denis, no trabalho com Jesus, hoje, agora e sempre. O altivo, amparado por Baltazar. Graças a Deus.